Oi, o meu nome é Alessandra. Aos 36 anos eu fui diagnosticada com câncer. Para mim não foi uma surpresa e também não foi um susto, porque uma certa noite o Espírito Santo de Deus me incomodou. Eu senti um incômodo na mama e esse incômodo da mama me levou a chamar minha irmã e dizer para ela que eu estava com câncer. E aí ela até brincou comigo, falou que eu estava louca, que se eu tinha passado no médico, se o médico tinha dado o diagnóstico. Mas não, ela falou, vai no médico. Eu fui no médico, a médica me examinou. E naquele dia que ela me examinou, ela nem olhou para mim, ela simplesmente falou, me deu uns exames para fazer. Eu saí da sala dela, fui até o balcão e falei assim, não vou fazer esses exames. Então, totalmente, eu tava lutando por uma coisa. Tipo assim, eu auto tava me dando um diagnóstico. Eu tinha a certeza que eu não, entendeu? Eu não tava com nada. Naquele momento eu saí de dentro do consultório, saí para fora, olhei pro céu, o céu tava lindo. E aí aquela vozinha de novo daquela madrugada falou assim: não para não, é o câncer. Quando eu ouvi essa voz, eu fui direto pro meu trabalho. Chegando no meu trabalho, eu olhei para minha patroa e falei para ela assim: olha, a gente está no meio do ano, eu vou na reunião do meu filho e isso. E cheguei brava. Aí ela olhou para mim e falou assim: bom dia, Alessandra. E eu respondi para ela: bom dia. Eu fui para a reunião, gente. Sabe quando Deus envia para você anjos? É isso que eu entendo, que ele enviou anjos, pessoas na minha vida. Chegando lá, comecei a comentar com a amiga na reunião do meu filho sobre esse caroço. Tinha uma do lado, que eu não tinha muito intimidade, até que ela mora na minha rua. Ela mora na minha rua. Eu nunca falei com ela. Ela olhou para mim e falou assim: mulher, não para não. Olha, amanhã tem mutirão no posto. Eu posso cunhar o seu nome? Falei, pode colocar. Eu fui de novo em outra médica. Chegando lá, eu me lembro que eu tava serena. Sabe quando você acha que tá tudo no controle, tá tudo sob o controle de Deus? Eu fui serena. Chegando lá, quando eu falei as mesmas coisas que eu falei para a primeira médica, ela falou assim para mim: posso fazer o toque em você? Ela fez. No primeiro toque, ela balançou a cabeça. No segundo, ela fechou os olhos. Naquele momento, eu entendi. Eu já entendi que eu ia passar pelo processo. No meio do processo, não foi fácil, não foi fácil. Quando eu recebi o diagnóstico do médico que era um câncer maligno, não vou mentir para você, o meu chão não abriu, porque no fundo, Deus já avisava para mim: você vai passar pelo deserto e pelo vale. E naquele momento eu falei assim: meu Deus. Aí passei com o médico, as consultas que era para 45 dias, em 12 dias já estava pronto. E Deus foi preparando. A primeira consulta que eu tive com a mastologista e com o oncologista, elas me passaram 8 químio. Na primeira químio, com 10 dias, o cabelo caiu. Naquele momento eu falei assim: agora eu vou saber se eu estou pronta ou não. Quando eu vi o cabelo caindo, eu chamei o meu esposo pro banheiro e falei assim: vamos cortar? Vamos. Eu liguei para todos os meus irmãos e falei assim: vou raspar o cabelo. E é tão engraçado que eu pedia para eles cantar um hino. E esse hino era, eu não consigo esquecer dele, que fala assim, perguntava por que eu tava chorando. É um hino muito lindo, gente. Que fala: tá chorando porque se você tem um Deus. E eu pedia para minha irmã cantar e ela não conseguia, porque ela falava assim: ela tá tirando o cabelo. E eu falei: gente, eu não vou chorar. E todo mundo chorando. E quando acabou as minhas 8 químio, de todo o processo, eu até falo, gente, meus filhos foi essencial na trajetória. Muitas vezes eu estava passando mal e eu lembro que os meus filhos eram um
porto seguro, porque o meu marido saía para trabalhar, ele precisava trabalhar, então meus filhos eram porto seguro durante o dia. E o meu filho, na época, tinha 10 anos. E muitas vezes ele via eu passar mal, aí ele era forte. Um certo dia, eu passando mal, eu entrei no banheiro, ele foi lá, me ajudou e ele saiu para fora. Quando ele saiu para fora do banheiro, eu saí junto com ele. Aí ele estava com a cabecinha no travesseiro, gritando: Meu Deus, ajuda a minha mãe. Eu voltei para dentro do banheiro. Chorei. E ele perguntou: Mãe, tá tudo bem? Ele, tá tudo bem. E eu olhei para ele e perguntei: Tá tudo bem, filho? Ele: Tá tudo bem. Mas ele em momento nenhum me mostrou que estava triste. Então eu falo que a minha família foi essencial. Minha mãe, por um tempo, ela não conseguia me olhar. Mas eu entendia ela. Porque ela falava para mim que eu era o porto seguro da família. Mas Deus foi dando força para mim. Depois das quimio eu fiz rádio. Depois da rádio retirei toda a mama. No dia 28/5/2023, agora, eu comecei a reconstrução da minha mama. Foi um longo processo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu acredito que Deus sabe para quem Ele dá. Não é que Ele dá a doença, gente. É que Ele sabe o filho que Ele tem. E eu queria dizer que eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz pelo fato de eu ter passado por tudo isso, pela reconstrução da mama, que começou agora. E Deus é conosco. E, gente, eu vou dizer para você que é mulher, não dê o autodiagnóstico para você. Se toque, se ame. Por muito tempo no meu tratamento, assim que eu retirei a mama, eu me olhava no espelho e falava assim: eu sou linda, eu sou maravilhosa. Mas antes de tudo isso, eu nunca me olhei e me toquei. Você que é mulher, se toque, se sinta mulher, não se dê o autodiagnóstico, porque eu posso falar para vocês por experiência própria. Por muito tempo eu fechei os olhos me dando um autodiagnóstico. E Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele me abriu os meus olhos. Então você que é mulher, se toque, se ame. É assim, não é fácil. A gente recebe a notícia, né? E a gente sofre muito com todo o processo, mas graças a Deus, acho que quem deu mais força, eu acho que minha mulher me deu mais força do que eu dei para ela. Não é fácil, a gente fica abalado tudo, mas Deus em primeiro lugar, Deus deixou na mão de Deus e apoiar minha esposa foi assim, fundamental, porque não é fácil. A gente recebeu uma notícia, diagnóstico e tudo, e minha esposa, eu acho que ela foi mais guerreira do que eu. Essa mulher aqui é muito guerreira e eu acho que devido dela ser tão guerreira, que a gente me deu força para me sustentar toda essa barra junto com ela. Eu acho que a mulher quando tem um câncer e o marido dá apoio é fundamental, porque, gente, não é fácil, a gente sofre. A gente vê a pessoa que a gente ama com essa doença sofrendo e aí a gente sofre junto sem poder fazer nada aqui. A gente só pode dar o apoio, porque com todos os medicamentos que os médicos dão, vê ela sofrer. Mas graças a Deus, a gente está aí firme e forte. Olá, pessoal. Eu me chamo Cleide e tenho 45 anos. Eu quero contar para vocês a minha história nesse último ano, 1 ano e meio, quando eu descobri que eu estava com câncer de mama. Algumas coisas que eu quero focar. Todos sabem que o tratamento de câncer de mama é um tratamento muito difícil, muito dolorido, quimioterapia judia muito. E eu passei por todos esses processos. Fiz a quimioterapia, retirei o quadrante da minha mama direita e fiz também a radioterapia, que é um tratamento um pouquinho mais tranquilo. Foram 16 sessões de quimioterapias, sendo 4 vermelhas e brancas junto, e mais 12 brancas. Foi uma fase onde eu tive que depender muito das pessoas, e para isso eu tive uma rede de apoio maravilhosa, que foi a minha família, não só o meu esposo e os meus filhos, que foram fundamentais na minha vida,
mas a minha mãe, as minhas irmãs, a minha tia, minhas primas, ou seja, muitas pessoas que estavam ao meu redor, além dos amigos que também se colocaram à disposição para poder me ajudar. E isso é fundamental na vida de um paciente oncológico. Então, você que pode, você que tem um paciente, que você tem um familiar nessa condição, se coloque à disposição para poder ajudar, porque isso faz toda a diferença. Mas o que eu quero focar nesse vídeo? Muitas vezes, quando nós passamos por momentos como esse, por sermos mulheres, por sermos aquela que cuida do seu lar, que cuida da sua família, nós, por muitas vezes, eu vou falar isso por mim, a gente quer se colocar numa posição como se nós fôssemos uma muralha, uma pessoa inabalável. Deus me tornou, sim, uma mulher muito forte, uma mulher muito guerreira. A minha fé me colocou numa posição onde eu não me vi murmurando, onde eu não me vi reclamando, até porque isso foi a primeira coisa que eu pedi para o Senhor. Desde o momento em que, sem querer, eu senti o nódulo da minha mama. E eu falei para Deus, Pai, se for um câncer, porque dentro do meu coração o Senhor já me mostrava que era um câncer, não permita que eu te questione e também não permita que a minha fé seja abalada. E Deus foi tão maravilhoso que eu consegui passar por todo esse processo sem questionar a Deus, sem querer saber do Senhor por que eu estava passando por tudo isso, mas sempre entendendo que era para que eu estava passando por tudo isso, porque Deus ele tem propósito em todas as coisas. Mas, voltando na questão de você não querer ser uma mulher inabalável, eu quero dizer para você, mulher, que está passando por um momento como esse, permita-se viver também os seus momentos de fraqueza. Porque vai ter os dias maus que você não vai querer conversar com ninguém, que você não vai querer ver ninguém, que você vai chorar. Então, sentiu vontade de chorar? Chore. A única coisa que eu te digo é, não se permita continuar chorando. Não se permita ficar focada na sua enfermidade, mas foque no Deus Todo-Poderoso que pode te livrar dessa enfermidade. Foi assim que eu fiz e o resultado foi maravilhoso, porque todas as vezes que eu me via pensando, né, em todo o processo que eu estava vivendo, em tudo aquilo que eu estava passando, eu me lembrava que eu tinha um Deus Todo-Poderoso que já pagou o preço da minha cura, né? Eu tenho um Cristo que já foi, né, crucificado numa cruz e ali ele levou sobre ele as minhas enfermidades. Então, o que eu tinha que fazer? Ativar a minha fé para que eu conseguisse tomar posse daquilo que já me foi dado. Então, em todo o tempo eu dizia, eu já estou curada, estou apenas passando por um processo. E, para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou aqui, posso contar esse testemunho, todos os meus exames que eu já fiz após a cirurgia, após a radioterapia, por conta, né, do câncer de mama, todos apresentaram resultados maravilhosos, onde a enfermidade já não está mais em mim. Deus foi tão maravilhoso que somente com a quimioterapia eu tive um resultado 100% eficaz. Ou seja, com a quimioterapia já não havia mais câncer. Então, todo o processo teve que dar continuidade. Fiz a cirurgia, fiz a radioterapia, porque é necessário. Porém, a enfermidade já não estava mais lá. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou enfatizando isso em um mês de prevenção do câncer de mama. Para falar para você, mulher, que você precisa se cuidar. Você precisa se conhecer, você precisa tocar o seu corpo, você precisa observar qualquer irregularidade, qualquer algo novo que você perceba, procure um médico, porque quanto antes nós percebermos, melhor vai ser o resultado. Os médicos ficaram muito felizes com o resultado da minha quimioterapia, porque eles falaram que foi 100% eficaz. E eu acredito que tudo isso foi também o agir de... Também não. Eu vou colocar aqui que foi primeiramente com o agir de Deus na minha vida, porque foi Deus trabalhando e ter encontrado profissionais maravilhosos para poder ter me ajudado nessa jornada. Uma outra coisa que eu quero enfatizar é como Deus ele cuida de nós em todos os detalhes. Quando eu descobri o câncer de mama, a minha filha estava grávida, né, de pouco tempo. E no dia que a minha filha estava tendo a minha neta, eu tive que deixar ela no hospital e ir para a minha consulta oncológica, onde ali eu descobriria se eu teria que fazer primeiro a quimioterapia ou primeiro a cirurgia. Então, no mesmo dia em que Deus estava, né, me conduzindo qual o caminho que eu iria tomar, se era primeiro cirurgia, primeiro quimioterapia, o Senhor colocou no meu colo o meu presente, que foi a Alice, a minha neta. E a Alice, eu digo que foi um presente do Senhor, por quê? Porque ela era a razão do meu sorriso, mesmo no meio da minha dor. Só Deus sabe o quanto
a Alice, ela foi fundamental no meu tratamento, porque todos os dias que eu olhava para ela, né, mesmo quando eu estava ali acamada, e às vezes ela ali deitadinha junto comigo, um bebê recém-nascido, eu falava para o Senhor, Pai, eu preciso de forças para lutar, porque eu quero ver a minha neta crescer. E Deus é tão maravilhoso que esse 1 ano e meio, né, eu afastada do trabalho, eu tenho acompanhado tudo isso, né? Eu vi a minha neta engatinhar, eu vi a minha neta dar os primeiros passos. Então, Cleide, o que, que tem a ver o seu câncer e você falar da sua neta? Porque eu vejo a minha neta como um cuidado de Deus na minha vida. Um cuidado onde Deus colocou um presente nas minhas mãos e falou assim, filha, não foca. Não foca na enfermidade, não foca no problema, foca na vida. E ali ele colocou uma nova vida diante de mim, para que eu pudesse lutar pela minha vida e viver, né, o que eu tenho vivido nesses últimos tempos. Então eu sou muito grata ao Senhor por tudo que ele tem feito. Então, se cuidem, mulheres, se cuidem, estejam diante do Senhor, colocando os teus problemas, as tuas dificuldades e acreditando que o Deus que nós buscamos, o Deus que nós servimos, ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que ele faz toda a diferença quando nós passamos por um processo como esse. Por quê? Porque a luta, ela continua, mas o fardo fica muito mais leve. E essa é uma promessa dele, né? De que ele nos ajudaria a carregar o nosso fardo. Pessoal, quero aproveitar também esse momento para poder fazer um agradecimento ao meu esposo, esse homem maravilhoso que Deus colocou na minha vida, para que eu possa ter passado por todo esse processo de uma maneira muito mais leve, porque ele esteve o tempo todo ao meu lado, cuidando de mim, zelando de mim. Em nenhum momento eu me senti menos mulher, mesmo com o cabelo caído, mesmo com perdendo parte da minha mama. Ele sempre esteve do meu lado, sempre me elogiando, sempre me dando palavras de força. Uma pessoa que eu sempre pude contar e eu sei que eu vou poder contar sempre. Né, meu amor? Exatamente, minha esposa. O tempo todo eu vou estar sempre do seu lado. Porque der o que vier, nós estamos sempre juntos. E eu te amo demais. Beijo. Amém, amor.